Um mês e meio de chuva em apenas 24 horas. Isso aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. As chuvas causaram estragos, prejuízos e deixaram toda a população com medo. Em Petrópolis, na região serrana, vários vídeos com muita água descendo os morros. Casas sendo invadidas pela enchente e muita lama. A água desce com força e arrasta tudo o que encontra pela frente. Imagens também impressionantes de um intenso fluxo de água em uma cachoeira. Bombeiros resgataram uma cabra presa no porta-malas de um carro. Em Angra do Sul Fluminense, um vídeo mostra um ônibus quase sendo levado pela correnteza do rio Bracuí. Meu Deus, gente, é muita água. Um dos bairros mais afetados é o Parque Mambucaba, onde está a unidade de pronto atendimento que ficou debaixo d'água. Cenas tristes de animais como bois e vacas sendo arrastados pela correnteza ou tentando não morrer afogados. Em Teresópolis, imagens mostram fios de alta tensão em curto-circuito. Ruas inteiras também ficaram debaixo d'água. As chuvas também inundaram a Granja Comari, centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis. Os campos foram tomados pela água. Em Belford Roxo, na Baixada, uma casa desabou. Imagens mostram o momento que a estrutura desmoronou. Paraná caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. E olha, no litoral norte de São Paulo, choveu perto de 200 milímetros. Felizmente, não houve vítimas. A frente fria, que trouxe chuva para o sudeste no fim de semana, subiu para o Espírito Santo e sul da Bahia. E tem alerta para os municípios capixabas. Então, quem chega para trazer tudo sobre a previsão do tempo para o Brasil é o doutor em meteorologia, coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde. Bem que na sexta-feira a gente antecipou todos os alertas, hein? Verdade, Kelly. Muito boa tarde para você e para todos. Esse evento de chuva em alguns lugares extremo, né, foi bem antecipado pelos órgãos responsáveis e teve um excelente trabalho de mobilização nos municípios por parte da Defesa Civil, fazendo com que a gente tivesse o número mínimo, né? Nenhuma vítima fatal com esse evento de muita chuva que a gente teve. Então, um excelente trabalho aí feito pelos órgãos. A informação que salva, né, Giovanni? Agora, como a gente pode atualizar a situação para hoje e para amanhã? Quais são os principais destaques, hein? Olha, como você bem adiantou, a frente fria avançou, né? Ela foi para o Espírito Santo, choveu muito em Guarapari, choveu bastante por lá. E ali, então, foram abertos alertas por parte do CEMADEM, alertas de nível moderado, né? Não são alertas tão altos quanto a gente teve para o Rio de Janeiro. E tem previsão dessa frente fria continuar subindo, chover bem também no sul da Bahia e por ali tem um risco, por enquanto, entre baixo e moderado, né? Com as chuvas por lá. Pois é, a gente inclusive vai trazer agora imagens ao vivo de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como é que está o céu da capital paulista. Neste momento, 22 graus de temperatura. Giovanni. Está cinzento, né? Mas é um cinzento que não é de tempestade, é um cinzento de frio. A gente teve as temperaturas caindo, primeiro frio do ano, né? Primeiro frio do outono chegou. O outono ele começa no dia 20 de março por causa de uma posição astronômica, que é o equinócio, né? Mas, na verdade, o outono mesmo está chegando agora, né? Tivemos temperaturas mais baixas do ano. São Paulo, que vinha com máximas de 30 graus, teve máxima, por exemplo, no sábado, na região de Congonhas, a temperatura não passou de 17 graus, né? Mínimas entre 15 e 14 graus foram as mais baixas do ano em São Paulo. Então, hoje, a previsão é dessas nuvens aí, no máximo se tiver alguma garoa fina, não tem risco de temporal não, e temperaturas mais baixas em São Paulo. Pois é, e até quando essas temperaturas mais baixas devem continuar em São Paulo? Ok, para essa semana vai ter um pouco de variação, sobe um pouco amanhã, aí na quarta tem chance de chover de novo, inclusive na quarta-feira com essas novas áreas de estabilidade pode ter alguma chuva mais forte, e aí a temperatura fica mais baixa. Se a gente for fazer a média da semana, vai ficar mais próximo da média, né? Não tem previsão de voltar a fazer aquele calorão que estava fazendo antes. Vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro. Neste momento, 26 graus lá em Copacabana. São imagens do serviço de streaming EarthCam.
Como é que você avalia? O que a gente pode dizer, então, para quem está na capital, Rio de Janeiro? A gente vê aí as aberturas de sol, né? O tempo já bem melhor depois da chuvarada do final de semana. Inclusive o mar ainda está um pouco agitado, a gente vê umas ondas ali, mas já bem menos do que aconteceu no final de semana, quando a gente teve uma ressaca por ali, né? Então a previsão agora é de essas boas aberturas de sol, pouca chance de chuva, também no Rio de Janeiro, se tiver alguma chuvinha rápida, porque os ventos estão soprando do oceano, então eles vêm com bastante umidade, além de frios, eles são úmidos. Então às vezes forma alguma nuvem mais localizada que dá alguma chuva, só que é chuva fraca, né? A gente lembra que as chuvas mais fortes vêm quando a gente tem calor, né? Temperaturas mais altas. Então agora com esse frio, a chance de temporais é menor. Mas também no Rio de Janeiro, lá no meio da semana, tem áreas de instabilidade chegando e a gente pode voltar a ter chuva mais significativa. Giovani, o que a gente pode dizer para o sul do país, hein? No sul, hoje, está formando uma área de baixa pressão que não chega a fechar um ciclone. Então, quando ela fica nessa etapa, antes de fechar um ciclone, a gente chama de cavado. Tá? É só uma região de pressão mais baixa, mas tem risco de temporais, tá? E pode chover forte em alguns pontos, só que é uma chuva mais rápida, né? A gente não espera grandes acumulados de chuva, mas localmente o vento ali, a chuva pode trazer algum transtorno bem pontual. E com isso as temperaturas ficam ali no sul também em torno da média. Temperaturas que chegaram ao valor mais baixo do ano também nesse final de semana, porque a frente fria que trouxe a chuva para o sudeste veio acompanhada da massa de ar frio, que antes de chegar no sudeste passou pelo sul. Inclusive tivemos a primeira temperatura negativa do ano no Brasil, que foi em Urupema no sábado, registro de 0,2 graus abaixo de zero. Nossa, frio demais. Agora imagens ao vivo chegando pra gente de Belo Horizonte. Olha aí, você mencionou, o pessoal já foi rápido. Aí, exato, o pessoal aqui não dorme no ponto não, tá, hein, Giovani? Já comprovou com as imagens. Tá. Olha essas só. cenas da vegetação branca é a geada, né? Aquele gelo que se forma. Quando a temperatura é positiva, forma o orvalho, que são aquelas gotinhas de água. Quando a temperatura fica negativa, forma essa camada branca de gelo. Parece aquele gelo que a gente raspa do freezer, ou uma garrafa muito gelada, né, que a gente tira do freezer e fica aquela camada branca que a gente raspa assim com a unha. Essa mesma camada que fica na vegetação quando fica negativa, que é a chamada geada. Pois é, a imagem é bonita, né? Mas um frio danado. Imagina sair cedo de casa para trabalhar, não é fácil não. Vai chegar imagens para a gente de Belo Horizonte, onde nesse momento temperatura em BH de 25 graus. O que a gente pode dizer para os mineiros, hein? Caiu por lá a temperatura também, né? E tivemos algumas chuvas em algumas áreas de Minas, algumas chuvas fortes também, mas hoje a chance de chuva é pequena, né? E de temporais menor ainda, tá? O tempo está entrando num comportamento mais de outono, né? Com menos chuva forte. Agora, de novo, aquelas áreas de estabilidade lá no meio da semana podem trazer alguma pancada de chuva e até trovoada também para Minas Gerais. Giovani, muito obrigada. Você sabe que é sempre importante para a gente ter você com a gente aqui no Conexão, né? Uma boa tarde, ótima semana, viu? Obrigado, Kelly. É importante também para a gente ter esse espaço para levar informações. Obrigado. Obrigada mais uma vez.